Alô, boa noite. Olá, olá, boa noite. Quem estão falando? Para começar por mim, eu sou a Andrea Werner, eu sou a criadora do blog Lagarta Vira Pupa, que tem página também, que tem Instagram, que tem canal do YouTube. Sou escritora, sou mãe do Theo, de quase 12 anos, que é autista, e se bobear não dormiu no quarto ainda e vai aparecer por aqui saracuteando. E minha amiga. A amiga sou eu. A primeira. Bom, eu sou lá o patrão, faço parte das diversas junto com a Deia. Eu sou mãe atípica de um menino chamado João Vicente, mãe rara e atípica. Sou escritora também, profissional e ativista da inclusão da pessoa com deficiência. Já vi que o Vinícius entrou aí. O Vinícius me segue lá no Twitter, é super empolgado. Ele viu que a live hoje ia ser com essa pessoa. E aí ele. Gente, hoje é dia de happy hour, hein? Hoje é dia de happy hour das diversas. Peguem Um o seu brinde. goró, por favor. Um brinde virtual aí, de longe. E então eu queria chamar essa pessoa, minha conterrânea, que eu comecei a conhecer o trabalho dela por causa do marido, que falou, nossa, você tem que ver o trabalho dessa menina que é brasileira e tudo. E aí comecei a seguir no Twitter, comecei a interagir e, enfim, ela começou a interagir comigo também. Eu quase morri, gente, mas enfim. Deixa eu chamar ela aqui para ela se apresentar para vocês. Tem que abrir o microfone. Espera aí que seu microfone está fechado, Má. Agora vai. Olá! Apresenta para as pessoas. Me apresento. Meu nome é Marina Amaral, eu sou colorista digital, sou fundadora do projeto Faces of Auschwitz e coautora do livro The Color of Time. Eu não estou vendo nem ouvindo a Marina. Eita, Laia. O que está acontecendo? Espera aí, vamos resolver. Nem vendo, nem ouvindo. Eita. É muita tecnologia. E se você botar janelinhas? É que assim, a gente parou de fazer as lives no Instagram porque estava dando problema. Eu espero que não dê no Facebook também. Cadê? Vamos lá. Entrou de novo. Agora, se botar lá, será que fica? Ver se a Marina tá. Má, fala aí para ver se a Laura escuta. Oi, agora eu não vejo ela. Mas aí não é para ver mesmo. Tá. A gente tirou ela. Você está ouvindo, Laura? Nada da Marina? Que estranho. Pessoas, vocês estão ouvindo todo mundo? Sim, estão. Ué? Aquele dia a gente estava conseguindo as 3, né? Sim, não deu problema nenhum. Eu não tô nem vendo ela, nem ouvindo, nada. Jesus. Você consegue? Você tá no seu celular? Tô. Flávio tá ouvindo todo mundo. Tá todo mundo ouvindo todo mundo, que coisa mais estranha. Amiga, tenta sair e entrar de novo, ver se funciona dessa vez. Tá, vou tentar. Vou derrubar lá. Melhor, vamos te derrubar aqui. Beleza. Então tá, enquanto a Lau volta, se apresenta de novo, Má. Meu nome é Marina Amaral, eu sou cofundadora do projeto Face of Auschwitz, coautora do livro The Color of Time e do novo livro The World of Flame, que vai ser lançado em maio. Trabalho como colorista digital há quase 6 anos, e é isso. Tá bom. A Lau voltou e tá deitada, né? Agora você tá ouvindo a Marina? Tá vendo, gente? Tecnologia é aquela coisa. Beleza. Oi, Marina, tudo bem? Boa noite. Oi, tudo bom? Bom, vamos lá. Primeira perguntinha básica é como é que você começou com esse negócio de colorização? O Theo já saiu do quarto, inclusive. Eu comecei do nada, assim. Eu sempre gostei muito de história, sempre gostei muito de passar meu tempo livre no Photoshop, então, assim, desde muito criança eu já perdia horas assistindo o tutorial no YouTube e tentando entender ali o programa e tal, sem nenhuma pretensão, sem nada específico em mente. E com o tempo eu fui ficando familiarizada, fui entendendo melhor como funcionava e quis, assim, em certo momento eu encontrei uma coleção de fotos da Segunda Guerra Mundial em cores
E aí foi quando eu acendeu uma luzinha, assim, eu percebi que eu poderia juntar as duas coisas, a minha familiaridade com Photoshop e a minha paixão, meu amor pela história. E aí eu comecei a praticar sem nenhuma pretensão, sem nada específico em mente. Eu nunca imaginei que isso poderia virar minha profissão um dia. E comecei a publicar nas minhas redes sociais as fotos que eu fazia, até o ponto em que isso explodiu. Assim, meu trabalho começou a ter um reconhecimento internacional que eu nunca esperei. E eu cursava relações internacionais na época, tive que sair da faculdade, parar tudo, para me dedicar completamente à minha profissão. Foi assim que começou, do nada. Tipo, super autodidata, assim. Sim, autodidata. Sim. Isso é muito impressionante, porque quem conhece o trabalho, eu já tinha visto o trabalho várias vezes, assim, mas nunca tinha ligado o nome da pessoa, assim, sabe? Quando tu não grava. E aí um dia a Deia falou de ti numa conversa nossa, a gente estava até, acho que no Rio, num bar. E aí ela começou a falar de ti, aí eu liguei as duas coisas, e ela começou a me contar a história, que tinha sido super autodidata, eu fiquei muito impressionada, assim, porque é um trabalho muito técnico, né? E fiquei muito curiosa para saber o quanto disso envolve pesquisa, porque eu acho que as pessoas pensam, a pessoa vai lá só e bota uma corzinha, né? E é todo um processo, assim, queria que tu contasse um pouco de como funciona isso, assim. Sim, eu falo assim que a pesquisa histórica ela é a parte mais importante do meu trabalho, mais do que a colorização em si, porque é onde tudo começa, na verdade. Sempre que eu vou começar a trabalhar em uma foto, eu mando essa foto para 3, 4 especialistas que sempre me ajudam, e eles vão ali analisar tudo e vão mapear todos os detalhes, todos os objetos que eles puderem identificar, e vão me mandar uma lista falando qual cor eu devo usar em um objeto específico e tal. Nem sempre eu consigo fazer essa análise, eu consigo levantar toda essa informação, então tem muito de escolha artística também no meu processo, mas eu sempre falo assim que essas fotografias elas são documentos históricos, né, e elas precisam ser respeitadas por isso, então não cabe a mim como artista fazer ali uma coisa totalmente livre e criar sem ter em mente que eu preciso seguir uma regrinha que, no caso, seria levantar as cores originais, quando isso for possível, e reproduzir isso no meu trabalho, só tendo essa liberdade artística quando eu precisar preencher os espaços vazios ali que eu não consegui identificar na pesquisa. Então, às vezes a pesquisa ela é muito mais demorada do que o processo de colorização mesmo. Sim, e eu imagino que ela também seja uma parte muito interessante, né, do processo todo, assim, muito apaixonante. Eu também sou muito louca por história, a Deia também, né, acho que a gente se encontra nesse lugar de muita paixão pela história, assim, acho que esse e a gente falou até na última live muito sobre isso, assim, a importância, nós aí falando de uma população específica que são as pessoas com deficiência, a importância da gente correr atrás de conhecer a nossa história, de conhecer a história das pessoas com deficiência no mundo e tal, porque eu acho que isso sempre enriquece muito a conversa, o entendimento das coisas que aconteceram, né, e acontecem no mundo, assim. Eu queria mostrar um pedacinho do site da Marina, que a gente vai jogar na tela aqui agora. Cadê? Para as pessoas entenderem um pouquinho. Vocês podem entrar lá. A figurinha que eu queria jogar aqui não é figurinha, é a foto mais famosa do projeto. Tá me escutando agora? Eu joguei a foto, acho que faz assim, ela não me escuta mais. Eu queria que você contasse um pouco para a gente um pouquinho do início desse projeto e dessa foto em particular, porque eu sei que essa foto tem muita história para você.
sabia nada sobre ela. Eu não sabia que essas fotos elas eram tiradas, eu nunca tinha ouvido falar dessa história e tal. Oi, desculpa. A Lau estava achando que ninguém estava escutando ela. Tá? Muito. É muito impressionante olhar o trabalho dela, né? O tanto que humaniza. Não sei, existe uma certa distância quando a gente olha as fotos preto e branco dessa época e de repente tu olha o trabalho dela e tem uma coisa que é uma pessoa ali, né? Ela estava me explicando dessa... Ixi, as pessoas falando que não estavam ouvindo, estava com problema no áudio. Ela estava explicando justamente como que começou o projeto e eu estava mostrando a foto principal. Ah lá, agora é melhor assim, que todo mundo vê todo mundo. Vocês estão me ouvindo, todo mundo? Eu não tô vendo a Marina nem ouvindo ela. Eita, que beleza. Acho que ela vai precisar cair. Acho que você vai precisar cair de novo, amiga. Tá, então eu vou sair de novo. Jesus, tá ficando igual o Instagram essa coisa. Então, desculpa, continua de onde você parou. Então, aí eu encontrei essa foto totalmente por acaso, em um arquivo aleatório da internet. Eu não sabia da história, eu não sabia que essas fotos eram tiradas. E eu fiquei muito, muito, muito impactada quando eu vi pela primeira vez, mesmo sem saber nada a respeito dela. Eu não sabia a história, eu não sabia por que essa foto tinha sido tirada, eu só tinha identificado que ela tinha sido tirada em um campo de concentração, por causa do uniforme. E aí eu comecei a fuçar, pesquisar, ler, tentar encontrar alguma coisa a respeito, e descobri o nome dela, da menina na foto, que era Czesława Kłoka. Ela tinha 14 anos e ela foi assassinada em Auschwitz quando ela tinha 14 anos, 3 semanas depois da mãe dela morrer lá também. E quando eu li essa história, eu encontrei também o depoimento do fotógrafo, que era também um prisioneiro. Ele era um fotógrafo treinado antes de chegar em Auschwitz, e ele era forçado a tirar essas fotos. Então, ele falou no depoimento dele que ela tinha sido espancada alguns minutos antes da foto ter sido tirada, e é por isso que dá para ver o lábio inferior dela até cortado na foto, porque ela não falava alemão, então eles decidiram que seria apropriado dar uma surra nela por isso. E aí eu colori a foto, publiquei nas minhas redes sociais, e assim, na época não foi a comoção que foi alguns anos depois, quando o Museu de Auschwitz, em 2018, postou a foto de novo, a foto colorizada, e falaram a história que eu tinha recuperado, enfim. E aí era o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto. Eu lembro que, assim, eles postaram e 5 minutos depois eu não conseguia mais abrir minhas redes sociais, de tantas mensagens que eu comecei a receber. E aí, a partir disso, eu passei 3, 4 dias dando entrevistas sem parar para o mundo inteiro, explicando a história, contando sobre ela, falando o nome dela, que isso era muito importante para mim, que as pessoas soubessem o nome dela, soubessem o que aconteceu e não vissem ela só como um número, sabe? E aí eu fiquei muito, muito impressionada com a força dessa foto e com a forma que ela impactou as pessoas tão profundamente, ao ponto de crianças e adolescentes me mandarem e-mails relatando que passaram a ter interesse na história do Holocausto, da Segunda Guerra Mundial, a partir de terem visto essa foto. E aí eu percebi que eu tinha uma coisa muito grande nas minhas mãos, uma oportunidade de fazer algo muito importante, muito significativo. E quando eu recebi uma carta, um e-mail de uma menina de 14 anos, a idade que a Czesława tinha quando ela foi assassinada, a menina ela tinha um concurso na escola de poesia e ela escolheu escrever a poesia sobre a foto colorizada. E aí isso, assim, acabou comigo e, ao mesmo tempo, me deu um incentivo muito grande para expandir esse projeto e fazer algo maior. E aí eu escrevi a proposta do projeto no dia seguinte, que o museu postou a primeira vez, mandei para eles e em uma semana eles me deram autorização para trabalhar nas outras 39 mil fotos que estão lá nos arquivos de Auschwitz hoje. Só lembra uma coisa para a gente aqui, quantos anos que você tem mesmo? Tenho 24. A Lau não conta, porque a Lau tem 30, mas eu tenho 24 anos, eu não sei o que eu estava fazendo, mas não era nada importante, não, definitivamente.
adianta muito. Cara, você era muito nova quando você começou isso, e agora você continua muito nova, e o trabalho teve essa projeção. Quantas fotos dessas de Auschwitz você já colorizou, você sabe, de cabeça? Eu acho que eu já fiz umas 23, mais ou menos, mas nem todas foram publicadas ainda. Eu acho que no site tem 18, por enquanto, né? Eu já fiz umas 23 no total. Tá, acho que a Lau caiu de novo e tá voltando de novo. Daí, do projeto, que tem exposições e tudo, até o documentário, qual que foi esse passo? Como que aconteceu esse passo? Foi tudo em 2 semanas, eu tinha a equipe montada, eu tinha a ideia, eu tinha o site, eu tinha o patrocínio para criar o site e tinha a ideia do documentário. Então, foi tudo muito rápido. Eu não planejei, eu não sabia que isso ia virar o que virou, porque eu queria, primeiro, a autorização do museu para eu trabalhar nas outras fotos, e eu queria criar um site para publicar essas fotos com as histórias dessas pessoas. Eu pedi que eles me enviassem todos os documentos que eles tivessem relacionados a cada vítima, e toda a informação pessoal que fosse possível levantar. Então, minha ideia era só essa. E eu ia fazer tudo sozinha, a princípio. Mas só essa, detalhe. Só essa. A ideia dela era bem basiquinha. Era bem basiquinha. Mas aí, quando eu contei, né, no Twitter que eu estava com essa ideia, começaram a aparecer pessoas querendo participar, querendo me ajudar. E aí eu selecionei uma equipe de jornalistas, um professor especialista no Holocausto, um historiador, uma pessoa que me ajudou a organizar o site, e criei uma equipe assim, de 4 pessoas no início, e ao mesmo tempo eu recebi uma ligação de um empresário lá de Nova York, que ele tinha visto a foto no New York Post, e ele queria me ajudar. Ele basicamente perguntou o que eu precisava para expandir esse projeto e para fazer o que eu tinha em mente. E a gente conversou muito e tal, e ele perguntou se eu já tinha ido a Auschwitz, eu falei que não. E aí ele falou que queria me levar até Auschwitz para conhecer e ver de perto tudo aquilo. E a ideia era essa. Só que, ao mesmo tempo, eu recebi também o contato de um diretor de documentários de Denver, e ele queria me ajudar a produzir uns videozinhos para o site. E aí, meio que a gente clicou a ideia e percebeu que seria possível fazer algo maior a partir daquilo. Então, a ideia inicial que a gente tinha era documentar a minha primeira visita ao campo, mas a gente chegou lá e mudou tudo completamente, e o documentário virou uma coisa completamente diferente e muito mais importante do que isso, eu acho. Tinha um personagem, né, muito importante, tinha um personagem muito importante no documentário, que a Marina teve a sorte de achar um senhor de 94 anos, cuja foto ela colorizou, que ele foi prisioneiro de Auschwitz. E vocês filmaram com ele para o documentário, né? Sim. A história dele assim, é uma coisa muito, muito inacreditável, porque as chances da gente encontrar alguém que tivesse uma foto tirada lá no registro, porque nem todos eram fotografados. A chance da gente encontrar uma pessoa que tivesse tido essa foto tirada e que ainda estivesse viva era quase inexistente, porque muitos sobreviventes já morreram, alguns, a maioria desses que foram fotografados, eles foram mortos lá mesmo, então nem sobreviveram à guerra nem nada, mas a gente encontrou ele, e ele não apenas teve a foto tirada, ele era judeu também, que é uma coisa ainda mais difícil e uma chance assim, que a gente nunca pensou que poderia acontecer, porque os judeus, eles chegavam, eles nem eram registrados na maioria das vezes e eram enviados direto para a câmara de gás. E ele chegou em Auschwitz, ele tinha 16 anos e ele ficou lá por 3, 4 anos. Então, e ele trabalhou em um local que eles chamam de sauna, que era onde as pessoas chegavam e eles eram despidos e passavam em um compartimento lá que desinfetava, então eles recebiam o uniforme e ele trabalhava lá fazendo isso. E esse lugar, ele é de frente para a câmara de gás, então ele via tudo acontecendo durante 3, 4 anos, ele presenciou tudo, e ele tinha a memória muito viva, assim, então o depoimento dele é muito forte. E quando a gente encontrou ele, foi depois que a gente voltou dessa viagem de Auschwitz, a gente já tinha o documentário pronto,
já ia entrar em fase de pós-produção, e encontramos ele na pesquisa, e aí decidimos que a gente tinha que mudar a história toda. A gente tinha que mudar o roteiro, tinha que jogar muita coisa no lixo e fazer tudo de novo, porque essa história era muito inacreditável, muito forte para a gente deixar para lá. E aí nós viajamos para Los Angeles, gravamos lá com ele por 6 horas, fomos na casa dele, gravamos com a família, com os filhos, com a esposa, com todo mundo. Gravamos em um estúdio o depoimento dele, que durou mais de 3 horas também, ele contou tudo que ele pôde lembrar, registramos tudo, e voltamos e marcamos uma viagem para outubro do ano passado, a gente ia voltar para Auschwitz para filmar o meu encontro com ele lá, porque eu não pude ir para Los Angeles, então eu não conheci ele pessoalmente. E aí a gente ia capturar esse momento na câmera lá em Auschwitz, ia ser o nosso encontro pela primeira vez, só que ele teve pneumonia na época, não pôde ir, faltando tipo uma semana para a viagem, a gente teve que cancelar tudo, e remarcamos agora seria o mês que vem, só que aí com o coronavírus, sim, a gente teve que adiar a viagem, estava pendente e tal, só que aí ele faleceu há 1-2 semanas atrás, e aí, tipo, a gente meio que ficou chocado, e até hoje eu não acredito que isso aconteceu, mas, sei lá, eu acho que existe um motivo, sabe? Eu acredito que a gente fez o que a gente tinha que fazer e que, de certa forma, ele cumpriu na minha vida a missão que ele tinha e eu cumpri na dele, a que eu tinha também, e que a gente vai encontrar uma forma de fazer isso funcionar, mesmo sem a gente ter se encontrado pessoalmente. Mas, assim, a gente passou muito tempo, um ano e meio, em contato com ele, conversando e tal, e viramos amigos, a gente se falava toda semana, e muitas vezes eu pensei em desistir do projeto, porque é uma responsabilidade muito grande, e eu sempre tive a preocupação, assim, de não fazer nada que soasse muito exploratório, ou, sei lá, desnecessário, ou ultrapassar um limite que eu não precisava, sei lá, colorir fotos de corpos, por exemplo, é algo que eu nunca quis fazer. E eu sempre tive essa preocupação e pensei em desistir várias vezes, e ele falou para mim em uma dessas nossas conversas que o que eu estava fazendo era uma das emoções mais fortes que ele tinha sentido na vida dele depois de sair de Auschwitz. Então isso tipo, que me deu um tapa na cara e me mostrou que eu tenho que continuar, independente do que aconteça, né? E é uma potência absurda pensar que tu conseguiu eternizar a voz, a fala, a história, as lembranças dele, né? Uhum, é muito potente, assim, me emociona profundamente. E acho que é isso, né? Imagino que para ti tenha batido nessa frustração de não ter conseguido fazer exatamente o que tu tinha planejado, né? E perder ele, assim, nesse momento. Mas ao mesmo tempo fico pensando, cara, ela conseguiu, né, ir lá e gravar esse cara contando a história dele, assim, então aquela coisa de olhar para a potência dessa história, né? Inclusive, teve muita gente que me procurou para fazer palestra final de abril e início de maio, minha agenda estava bloqueada e eu não podia falar o que era, mas a Marina tinha me convidado para ir com ela para Auschwitz para acompanhar a gravação da última fase desse documentário. E aí, faz acho que umas 2 semanas, uma semana e alguma coisa, que ela me mandou uma mensagem assim, você não vai acreditar. Na hora que eu li, eu falei, ele morreu. Na hora eu soube, sabe? Foi uma coisa horrível. Eu nem cheguei a ter contato com ele, mas eu falei, gente, que tristeza, sabe? Em época de Covid, tudo, a pessoa sobreviveu a Auschwitz e chega o Covid. Mas eu acho que o que ficou de material do documentário, e tem muita gente perguntando onde está disponível o documentário, ainda não está, gente, ainda vai finalizar. Chega ano que vem, né, Mar? Espero que sim, né? A gente vai decidir agora como que a gente vai finalizar isso. A gente recebeu várias propostas de canais de TV querendo comprar, mas a gente nunca quis, porque, assim, o documentário, é importante falar isso, ele é totalmente independente. Ele a gente investiu muito nele, assim, saiu do nosso bolso, e principalmente desse empresário de Nova York, que agora ele é meu sócio junto com o diretor lá de Denver, ele que está bancando tudo, assim, as viagens, os gastos, tudo, então é um processo muito demorado, não é barato, e a gente recusou muitas propostas, porque todo mundo que queria entrar nessa história, eles queriam contar do jeito deles,
Eles queriam financiar o projeto e tal, mas a gente ia perder totalmente a liberdade e a gente tem um laço muito forte com essa história, então acho que quem tem que contar somos nós. Então a gente decidiu demorar mais um tempo, mesmo que, sei lá, demore mais meio ano, um ano para terminar isso, mas não vamos deixar ninguém tocar e mexer na história. Então ainda não tem data para ser lançado, mas eu espero que seja até o final do ano que vem. E também não sei onde vai sair ainda. Eu estava falando com a Lau e uma das coisas que a gente comentou numa live essa semana é sobre algumas notícias que têm saído sobre países como Reino Unido e Estados Unidos, em que, quando o sistema de saúde começou a colapsar, eles começaram a recusar pessoas com deficiência nos respiradores. Né, que ter deficiência, até deficiência psicossocial, como autismo, por exemplo, está sendo meio que critério de exclusão, né? E eles não estão dando respirador para essas pessoas, estão negando o tratamento, deixando morrer, dando cuidados paliativos mesmo. E uma das threads que você fez no Twitter, que me marcou muito, porque eu já conhecia do assunto, mas você deu detalhes e colocou fotos, foi sobre o Action T4, que foi o programa de extermínio nazista que veio antes dos campos de concentração e tudo, que foi para pessoas com deficiência, né? Uhum. E eu estou meio assustada, como que parece que o mundo não aprende, e que na primeira oportunidade, né, de crise mundial se volta com essa história de eugenia, né? Uhum. Como que você vê isso, falando um pouquinho do Action T4 e do que tem surgido de notícia desse momento agora? Eu vejo isso muito assustada, para ser sincera, porque a similaridade com o que aconteceu lá atrás é gritante, assim. Uma das justificativas que eles usaram na época para a criação desse programa, da Action T4, foi porque eles falavam que as pessoas que necessitavam de recursos e de um certo apoio do Estado, eles ocupavam espaço e tomavam um dinheiro que poderia ser investido, entre aspas, no tratamento dos soldados que voltavam da guerra. Então, seria necessário matar essas pessoas, que eles falavam que eram inúteis para a sociedade. Improdutivas. Sim. E existe um termo em alemão até que significa indignas de viver. O termo significa isso. Então, eles queriam matar essas pessoas para liberar espaço nos hospitais para os soldados feridos na guerra. Então, ver tudo isso meio que acontecendo de novo é uma coisa muito absurda, muito louca, que eu nunca pensei que eu viria acontecendo em algum ponto, assim, porque o que aconteceu lá atrás a gente tinha que ter aprendido alguma lição com isso, né, como sociedade, enfim, e parece que não, parece que as coisas se repetem e que ninguém entende a gravidade disso. Então, eu vejo essas notícias e eu fico extremamente assustada, porque imediatamente eu lembro, sabe, de toda a história, de como começou, de porquê, e as justificativas que foram usadas na época, e é tudo muito igual, infelizmente, assim, então é quase inacreditável, na verdade. E é muito louco, porque a sensação, eu estava conversando sobre isso hoje de novo, porque eu acho que esse assunto está pegando muito para nós, assim, né, que estamos muito mergulhados nisso. Existe um pacto silencioso, né? Existe algo que não precisa ser público. Ele está nas entrelinhas, as pessoas aceitam que isso aconteça, sabe? Uhum. Então as pessoas olham para trás, quando a gente conta a história do que aconteceu na Segunda Guerra, e falam, que horror. Mas se eu falar que tem 2 meninos de 8 anos, um com paralisia cerebral grave e um com desenvolvimento regular, no mesmo hospital com Covid grave, que salvaram um menino regular, existe um pacto silencioso que as pessoas vão achar que está tudo bem. Uhum. Que é justificar. E fica nesse lugar do silêncio mesmo, que é capacitismo, né? É capacitismo, assim. Então, na história da pessoa com deficiência, a gente viu esse processo de eugenia, violência e eliminação acontecer várias e várias vezes. São repetições disso, né? Uhum. Talvez eu acho que essa seja a mais parecida com esse momento que tu estudou tanto, né? Mas me assusta o pacto silencioso, sabe? Na época em que mataram essas pessoas na Segunda Guerra com deficiência, certamente a sociedade não estava escandalizada, né? Certamente, de alguma forma, essa justificativa colava na época, pelo menos para boa parte da população. Então, assim, isso para mim é assustador. E ainda hoje cola, sabe? Ainda hoje, para muita gente fala, não, sou a favor da inclusão, mas na hora do vamos ver, na hora da violência máxima, vão dizer, mas realmente tinha que salvar quem é normal, né? Quem é mais produtivo, enfim.
Eu fico preocupada quando eu vejo... Eu não estou te ouvindo, Déia. Eita, de novo. Tá todo mundo te ouvindo, menos eu? Eu Tá, então eu vou sair e vou entrar. Eu fico muito preocupada quando eu vejo o governo se referindo a pessoas com deficiência, a idosos e tudo como gasto, sabe? Igual quando teve a época da briga pela ampliação do BPC, que o presidente ficou falando do tanto de gasto que ia ter, porque eu lembro, e você até me passou uma figurinha essa semana no WhatsApp, que eu vou tentar colocar ela aqui no ar, porque essa ideia de que as pessoas com deficiência significavam gasto começou a ser feita pela máquina de propaganda nazista, né? Então, uma das coisas que eles faziam, além de propagandas em meios de comunicação, mostrando quanto que uma pessoa com deficiência custava para o Estado até o fim da vida, eles começaram a colocar nos livros didáticos das crianças isso. Então, a Marina me mandou isso, ó, que era um exercíciozinho de um livro didático de uma criança. Explica para nós aí, Márcia, que entende alguma coisa de alemão. Não pudesse produzir, trabalhar e dar algum retorno para eles, ou pessoas que eles significavam, que eles entendiam como, como eu disse, indignas de viver, né? E o programa ele começou quando um pai de um menino de 5 meses escreveu uma carta para o Hitler falando que o filho dele tinha nascido cego e sem um braço e uma perna, algo assim. Então ele estava pedindo autorização para matar o filho dele, para que o filho dele fosse morto. E o Hitler mandou o médico pessoal dele até a casa da família para investigar a situação, ver se era aquilo mesmo, e vendo o que era, ele autorizou, e aí mataram o menino por meio de injeção letal. E a partir disso, o programa se expandiu e virou, ainda não era Action T4, mas a partir da morte desse garoto, virou um programa de extermínio de crianças com deficiência. Então, eles criaram todo um sistema, várias instituições, várias formas de desenvolver um esquema mesmo ali dentro para que essas crianças que nascessem já fossem imediatamente identificadas, elas eram colocadas em um arquivo, as parteiras tinham que fazer esse controle, depois os dados de cada criança eram enviados para 3 médicos diferentes, e esses médicos tinham que marcar ali o documento da criança com sinal de positivo ou de negativo. Se o sinal de positivo fosse maioria, essa criança era enviada para uma clínica, entre aspas, onde ela recebia uma injeção de morfina e morria por overdose. E aí os pais recebiam no certificado de óbito a causa da morte como sarampo, pneumonia, alguma coisa assim. E aí, incentivado pelo sucesso, entre aspas, desse projeto de exterminar as crianças, isso se expandiu e começou a afetar os adultos também. Então, só quando os adultos entram nesse esquema todo é que a operação recebe o nome de Action T4. E aí calcula-se que 70 mil pessoas foram mortas nesse período, o número oficial, porque o programa ele era feito em sigilo, mas quando a população recebeu a informação de que isso estava acontecendo, muita gente se revoltou, a igreja foi contra, e aí eles meio que acabaram com ele oficialmente, mas ele continuou acontecendo, assim, de forma escondida e meio subliminar, assim. E aí, no julgamento de Nuremberg, depois, quando a guerra terminou e os nazistas
que não suicidaram, morreram, enfim, foram julgados pelos crimes, eles fizeram uma estimativa que 275 mil pessoas, além dessas 70 mil, foram mortas através desse programa. Então, o número é muito maior do que o número oficial. Essas 275 mil pessoas, elas foram mortas silenciosamente depois que o programa tinha acabado oficialmente. Então, é uma coisa muito absurda, assim, o que aconteceu. Tem até uma pergunta aqui, mas como os pais aceitavam? Eu acho que tinha uns que não sabiam, mas tinha uns que sabiam e topavam, né, mano? Sim, eu acho que é isso. Eles recebiam um certificado de óbito constando ali como uma pneumonia, um sarampo, uma coisa assim. Mas eu acho que muitos realmente mandavam o filho para lá porque não queriam conviver com uma criança que tivesse algum tipo de deficiência e era isso, sabe? Porque era o pensamento ali na maioria da população na época. A eugenia estava muito forte, ela é a base da ideologia nazista. Então, a população que apoiava o Hitler, que apoiava o regime, apoiava os nazistas, de certa forma eles compactuavam com isso também, né? Então, eu acho que muitos não sabiam, mas muitos apoiavam e mandavam os filhos para lá, porque sim. Sabe que, assim, guardadas as proporções, uma coisa que tem me assustado é ver mães de crianças e adolescentes com deficiência apoiando esse discurso do presidente de que não tem que ter quarentena, que as pessoas têm que voltar a trabalhar. Justamente porque a gente sabe o que vai acontecer se o sistema de saúde colapsar, né? Eles vão ter que começar a fazer escolhas de vida ou morte. E a gente sabe que, historicamente, quando se trata de escolhas de vida ou morte, sempre sobra para as pessoas com deficiência. Então, me assusta ver mães defendendo essa história de voltar a trabalhar, que é só uma gripezinha, e comprando esse discurso, sendo que os filhos delas são os principais que vão estar em perigo se o sistema de saúde colapsar e eles precisarem de um respirador. Isso, para mim, é bem assustador. E as pessoas não se dão conta que num processo de Covid, a gente está falando de pessoas que vão entrar no hospital e não vão poder ter acompanhante, mesmo crianças, não vão poder ter acompanhante. E aí a gente tem que lembrar que existe esse pacto silencioso, que num momento de escolha, as pessoas com deficiência vão ser as últimas, né? E num lugar onde não tem acompanhamento, então a gente nem vai saber o que vai acontecer, assim. Mas aí eu acho que bate naquilo que a gente tem trazido muito ideia, e que acho que a Marina está aqui também por isso hoje, é a importância das famílias atípicas de conhecerem a história. Assim, porque às vezes as pessoas acham, isso é um papo chato, isso já passou, isso faz muito tempo. Não, isso foi ontem, né? Isso não passou, isso ainda é a base do pensamento sobre uma pessoa com deficiência no mundo, isso ainda é o maior pensamento, né? Então, a importância da gente de conhecer a nossa história, de saber sobre inclusão, de saber sobre capacitismo, de saber um mínimo do que nos trouxe até aqui, do porquê que os nossos filhos são excluídos nas escolas, do porquê que as pessoas olham dessa forma, porque tudo isso faz parte do mesmo pensamento, né? E num momento como esse, de crise absurda, que ninguém sabe o que vai acontecer, e de que muita coisa vai acontecer num silêncio, sim, nós deveríamos estar muito preocupados e mais preocupados, porque quem conhece a história entende que nós já somos um grupo frágil, né? E num momento como esse, mais frágil ainda, assim. Então, Não é aquela frase de quem não conhece... o Theo passando aqui atrás. Quem não conhece a história está condenado a repeti-la? É essa frase ou é um pouquinho diferente o início dela? Mais ou menos isso. Eu sou péssima de gravar frases assim. Quem não conhece, é alguma coisa assim, não é? Sim, é isso. E eu acho que tem uma coisa que as pessoas elas têm meio que a impressão, a sensação, assim, que a história ela ficou para trás e depois que você fecha o livro, ela nunca mais volta, sabe? Que os eventos que aconteceram lá atrás nunca mais vão acontecer de novo. E não é verdade. A história ela é completamente cíclica. E a gente vê isso acontecendo o tempo inteiro. E se a gente ignora o que aconteceu lá atrás, a gente não aprende nada, a gente não tira nenhuma lição, não aprende como reagir frente a algumas situações, e a gente fica completamente perdido, assim, porque para entender agora, entender o mundo atual, entender o que está acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, a gente tem que olhar para trás e entender a raiz de tudo isso, onde começou, como começou, e traçar paralelos e similaridades quando for possível também, para tentar entender como a gente passa por isso e como a gente não fica em uma situação completamente sem saber o que fazer, de mãos atadas e
e perdidos, assim. Então, estudar a história é muito importante, não é uma coisa que a gente faz só na escola, sabe? É uma coisa que a gente tem que fazer diariamente, consciente ou inconscientemente, para que a gente consiga viver no mundo atual sem ficar completamente boiando e perdido, sem saber para onde ir. Eu tenho ficado muito assustada, que eu acho que, eu já falei isso até, que vendo algumas atrocidades que as pessoas estão defendendo atualmente, foi uma coisa que foi dolorosa para mim, mas me ajudou a entender como tantos alemães apoiaram Hitler. É isso. Parece que não tem limite, sabe? Das atrocidades que estão sendo apoiadas. E é assim que vai, gente. Em algum momento a coisa desanda muito, né? De vez. Desculpa, amiga, te cortei, Laura. Não, que eu ia dizer que eu recebi uma mensagem hoje, agora há pouco, quando eu falei da live, e aí teve uma pessoa... Eu recebi mensagens muito esquisitas hoje foi um dia de mensagens esquisitas. Mas eu recebi uma mensagem de uma mãe atípica também, que escreveu: são lindas as fotos dela, mas eu não gosto, não vou participar, não gosto de olhar muito, porque me parece uma celebração da dor, né? E eu falei, cara, isso não é sobre celebrar a dor, né? Isso é sobre memória, isso é sobre a importância da memória. Bate muito nisso que a gente está trazendo agora, né? Bate muito a importância da gente conhecer a história, cara. Me parece que foi se colocando isso num lugar tão do não necessário, sabe? A nossa sociedade está nesse looping tão louco de consumo das coisas rasas que se precisa para se ter uma vida X, essa coisa de acompanhar 1000 influencers em redes sociais e essa vida que não é muito real, assim. E as pessoas perderam essa conexão com o que é importante da gente de estar no mundo, assim, né? E eu acho que a história, cara... Entender da onde as coisas vêm nos dá muita ferramenta para lutar no hoje, né? Quando eu comecei a entender a história da pessoa com deficiência, isso me deu muita ferramenta para o ativismo hoje, porque ainda faz muito sentido, né? Eu vou até voltar com essa foto de novo, porque, gente, olha isso, olha a foto da esquerda e olha a foto da direita. Quando eu olho a da esquerda, me dá uma tristeza e tudo, mas quando eu olho da direita, parece que é um soco no meio da minha cara. É praticamente o que eu sinto. Porque parece que foi tirado ontem essa foto. É a sensação que eu tenho. Então, além de humanizar, parece que o impacto até da própria situação em que foi tirada a foto fica muito maior, né? E aí, aproveitando esse gancho, eu queria mostrar para vocês o último trabalho da Marina, que eu vou querer que ela conte um pouquinho para nós também, que é este aqui, que é o Faces of Slavery no Brasil, que é Faces da Escravidão. Conta para a gente um tiquinho aí, Mar. A ideia por trás desse projeto da escravidão é bem semelhante à ideia que eu tinha lá quando eu comecei o projeto do Holocausto. Eu queria humanizar essas pessoas e dar ao público que me segue, enfim, a oportunidade de ver a história por uma perspectiva mais real, assim, porque eu acho que, igual você disse, quando a gente olha para uma foto em preto e branco, dá a sensação de que é uma coisa que aconteceu há tanto tempo, que nem é real, sabe? E quando as cores são aplicadas, é muito mais fácil de entender que o que aconteceu teve um impacto na vida de seres humanos, e não números apenas. Então, eu quis fazer essa série também, porque, embora eu soubesse que eu não seria capaz de encontrar o nome dessas pessoas, ou de onde elas vieram, ou a história pessoal de cada uma, que é algo que eu consigo fazer no projeto de Auschwitz, só o fato de restaurar essas fotos e dar cor a elas, já eu acredito que proporciona um entendimento muito maior do que foi a escravidão, porque quando a gente olha para os números, é muito difícil entender o que é aquilo, o que foi, quantas pessoas foram afetadas e quantas vidas foram destruídas, mas quando você consegue olhar para cada rosto, mesmo que eles não representem nem metade das pessoas que foram escravizadas no Brasil,
você entende que cada número daquele representa alguém que foi arrancado da própria terra, que foi violentado, escravizado, brutalizado, subjugado, e que cada um desses rostos representam pessoas que em algum momento tinham sonhos, tinham medos, tinham ambições, tinham amigos, família. E tiveram tudo isso tirado deles em algum momento, assim, e que hoje muita gente nem sabe que isso aconteceu e nem lembra, nem presta a devida atenção. Não, E eu quis usar o espaço que eu tenho, a voz que eu tenho, para chamar atenção para isso e dar às pessoas a oportunidade de entender e compreender o tamanho do que foi a escravidão, do que foi o Holocausto e outros genocídios que aconteceram na história também. Tu falou sobre o nome, né, que tu não consegue acessar o nome dessas pessoas. Eu acho que isso é muito forte quando a gente se dá conta, assim, quando eu fui me dar conta que as pessoas escravizadas perderam seus nomes, né? E que até hoje descendentes dessas pessoas carregam sobrenomes de quem foram as pessoas que escravizaram elas, né? Então isso é muito doloroso, assim. Pensar que hoje tem pessoas que gostariam de conhecer a história da sua família, não conseguem nem acessar qual é o nome da sua bisavó ou da sua tataravó, não conseguem saber que sobrenome tinham, não conseguem saber de que parte da África vieram. É uma história interrompida, né? Foi tirado o básico do básico do básico dessas pessoas, que é o direito de ter um nome e uma história. Então, quando eu vi esse teu trabalho bateu muito em mim, assim, profundamente. Ainda que a gente não tenha o nome dessas pessoas, assim, né, de certa forma, firmar que elas existiram, sabe? Que elas estavam aqui, que elas são pessoas, né? Que têm histórias para ser contadas. E falar um pouco sobre isso, né? Que essas pessoas perderam o nome. Isso é muito forte. Acho que poucas pessoas sabem disso, inclusive. Sim. Você não falou como que você teve acesso a essas fotos, não, né? Você falou. Não então, falei. De onde eu achei em uma biblioteca de Berlim, no acervo digital. De novo, estava procurando alguma coisa para fazer e encontrei as fotos. Assim, tem certas coisas que chegam para mim, sabe? Eu não tenho que procurar muito. Aparece e na hora eu já tenho a ideia do que fazer e já começo a mexer e tentar expandir para algo maior. E aí eu encontrei essa coleção de fotos e fiz, eu acho que são 12 que tem na série inteira, e tem mais umas 6 ou 7 que eu ainda não fiz, mas vou fazer depois. E aí eu compilei tudo e publiquei no meu site. Então, tá tudo disponível para download, não tá, para a escola? Tá, gratuitamente, tem um link lá no meu site. Pode ser baixado em alta resolução, tanto a original quanto a colorida. Muito bacana. Eu acho esse assunto super importante, porque eu acho que toda a base da desigualdade social no Brasil começou lá atrás com a escravidão, né? As pessoas negras escravizadas foram libertas, mas assim, sem nada, sem um pedacinho de terra para cultivar, sem nada. É tipo, vai, comemorei, você está livre, vai lá. E é a base da desigualdade que a gente tem hoje. Desde as comunidades, das favelas, até tudo que explica por aí, né? A pobreza no nosso país tem cor. Então, é tão importante a gente ver esse tipo de trabalho, porque traz a coisa da humanização, traz um rosto mais presente para essas pessoas e faz a gente pensar também, né? Eu tive uma conversa com uma pessoa um tempo atrás que a gente estava discutindo essa questão do racismo, da história, enfim, e aí eu falei para ela assim, por que que você acha que a maioria da população, das pessoas que vivem nas favelas hoje são negras? Isso não é por acaso, não surgiu do nada, é porque essas pessoas nunca, desde seus antepassados, das gerações passadas, elas nunca tiveram oportunidade de prosperar, assim, no sentido de viverem em igualdade com os brancos e terem... Nem na escola não podia, as crianças. Sim. Houve lá a Lei Áurea e tal, mas foi isso. Depois não teve mais nada. Eles ficaram largados, sem emprego, sem lugar para morar, sem a família, sem poder voltar para a África. E ficaram jogados para se virarem lá e
deu no que deu, não é por acaso que o Brasil é um país tão desigual hoje, sabe? É por isso que eu falo novamente que é tão importante estudar a história, porque tudo tem um porquê, e quando eu falei isso para essa pessoa, ela ficou meio que chocada, assim, sabe? E é uma coisa... né? É uma coisa que eu achava que era muito óbvia, mas tem gente que não sabe e não tem essa percepção porque não estuda, não lê, não quer entender que tudo tem um porquê e que as coisas não acontecem por acaso, assim. Tudo tem uma raiz histórica, tudo tem uma sequência de eventos que faz com que essas coisas hoje aconteçam, né? Você acabou virando meio que uma historiadora informal, né? Acho que sim, né? Porque eu tenho que ler muito para entender as coisas. Eu converso com muita gente, eu tenho muitos amigos historiadores e tal, então eu não quero só, tipo, colorir as fotos e jogar lá por nada. Eu quero entender. O livro, ó. Conta para as pessoas quem que é esse Dan Jones, que o nome está aqui embaixo junto com o seu. Dan Jones ele é um historiador britânico, ele é especialista no período medieval, mas ele me mandou uma mensagem no Twitter, tudo começou no Twitter, assim, tudo que aconteceu na minha carreira começou no Twitter. Inclusive a nossa amizade, né? Sim. Fala aí que eu vou mostrar nas fotos. Oi? Fala aí que eu vou mostrar nas fotos. Ah, tá. Ele me mandou uma mensagem em 2016 ainda, eu mal tinha seguidores, assim, eu tinha acabado de ganhar um espacinho ali, e ele viu uma das fotos que eu fiz e me mandou uma mensagem perguntando quando que eu ia publicar meu primeiro livro, e eu falei que eu não tinha nada em mente, não tinha nenhum projeto, e aí ele falou assim, então vamos escrever um e vai ser um best-seller. Foi a primeira mensagem, assim, que ele me mandou. E aí, desde 2016, a gente começou a trabalhar nesse livro, e ele foi lançado em 2018, e agora em maio a gente vai lançar o segundo já. Aí é assim, gente, o livro uma página vem contando a história da época, e aí na outra página tem a foto que a Marina colorizou. Sim. Olha essa página aqui, é que eu não estou conseguindo mostrar direito, gente, eu não tenho coordenação para isso não, mas aqui, ó, Jesus amado, gripe espanhola. Aí você olha aqui, olha que coincidência de período. Né? Que coisa triste. Mas eu vou achar aqui a foto que eu mais gosto, para mostrar que você sabe qual é. Uhum. São 200 fotos, que elas eram todas em preto e branco, né? Eu restaurei, colorizei, e o texto que acompanha cada foto foi escrito pelo Dan Jones. Foi ele que escreveu. Sim. Filhote de Satanás aqui, ó. Essa foto, a história dela ter entrado no livro é muito engraçada, assim, porque a gente tinha que ter o Hitler no livro, não tinha como fugir disso, né? Porque o livro fala dos eventos mais importantes que moldaram o mundo de 1850 até 1960, então não tem como ignorar o Hitler nesse contexto, né? E aí a gente procurando foto para poder colocar ele, a gente teve que olhar mais de 10 mil fotos no total para chegar à seleção final de 200 que entraram no livro. Você não dormia, né? Não. E aí a gente tinha eu fiz várias seleções assim de fotos dele, e todas eram muito ridículas, porque a gente não queria que essa foto terminasse na parede de um nazista, sabe? A gente queria que fosse uma coisa bem tosca mesmo para ninguém... Para não virar símbolo de adoração, né? Sim, e aí essa foi a foto mais tosca assim, que a gente conseguiu achar dele, e foi por isso que ela entrou no livro. E a outra foto dele que tem também, ele está de costas, então a gente não quis assim, dar muito destaque, ao mesmo tempo que ele tinha que entrar, então a gente escolheu retratar de uma forma bem engraçada. Achei a minha favorita, deixa eu ver se eu tenho coordenação motora para mostrar isso nesse quadradinho. Cadê? Assim, para cá. Ah, claro. Conta para nós o que é essa foto aqui. Essa foto, ela foi tirada no bombardeio de Londres, durante a Segunda Guerra Mundial, e essa menininha, ela tá do lado de fora da casa, segurando a boneca dela, e a gente tentou encontrar o nome, alguma informação, mas não achamos nada, mas de qualquer forma, a foto por si só já conta uma história inteira, né? Então, essa foto quebra o coração da gente, essa menininha com essa boneca no meio dos escombros, né? Isso é que é guerra, né, gente?
Sim. Ai, Jesus. Fala uma coisa aqui, explica para as pessoas como comprar esse livro e quais os problemas para comprar esse livro. Porque eu tenho, tá? O dia que chegou na Amazon. Aliás, hoje é aniversário da minha irmã, que eu amo muito, e eu dei de presente para ela, porque tinha duas edições na Amazon BR, e a minha irmã tá felicíssima com o presente, é a cara dela. Conta para nós aí, a treta do livro. Então, a gente não conseguiu lançar o livro no Brasil ainda. Ele já foi lançado em 14 idiomas, mas não em português. Então, encontrá-lo assim, na Amazon Brasil é muito difícil, porque eles liberam, tipo, 10 cópias e acaba na hora, assim, que eu aviso, geralmente nas minhas redes sociais, e aí eu falo, tem 10 cópias lá, e aí acaba rapidinho. Então, a melhor forma de conseguir comprar ou é importando através da Amazon do Reino Unido, ou acho que através do site da Livraria da Vila também deve ter, mas demora um tempinho para chegar. Ou então lá me seguir nas minhas redes sociais, porque sempre que libera alguma coisa na Amazon eu aviso e aí fica mais fácil. Tem uma outra edição dele. O que vazou aqui? O que rolou, cara? As editoras, qual é? Não sei, tipo, eu acho que é essa crise, né? O Brasil passa por uma crise no mercado editorial há muito tempo, então a gente teve várias reuniões com várias editoras, mas não rolou ainda. E eu fico que loucura bem, isso. tipo Não, isso. esse livro é uma pérola, gente. E agora ela está lançando outro ainda por cima. Sim. Fala um pouquinho do outro, por favor. Então, o outro, ele é menos abrangente, assim, ele cobre o período da Primeira Guerra Mundial, das entreguerras e da Segunda Guerra Mundial. Então, não é uma história de vários eventos que aconteceram pelo mundo, como é o primeiro, é algo mais específico, mas é o mesmo formato, com o Dan de novo, que eu vou fazer, 200 fotos, 432 páginas, capa dura, e a gente já garantiu o lançamento dele em vários países também, tradução, mas no Brasil não, de novo. Então, é muito frustrante isso, porque tem Brasil no livro, no The Color Time, tem uma foto da construção do Cristo Redentor, então não é como se não tivesse nada do Brasil ali que interessasse, sabe? Mas é isso, a gente continua tentando, e o segundo livro, ele também não tem previsão de ser lançado no Brasil, mas a esperança é a última que morre. Ai, seria incrível um livro também com essa série das pessoas escravizadas, né? Buscando alguém para contar essas histórias junto contigo e contar um pouco sobre esse período. São fotos muito fortes, assim, né? E pensando nisso, de trazer teu trabalho para o Brasil também, assim, um foco para o Brasil, né? Ela tinha umas exposições programadas, mas acabou cancelando por causa do Covid. Estava até com uma marcada em Curitiba, já que ia ter eu vi Auschwitz e o da escravidão também, né, Mar? Eu tinha visto que ia rolar. Ainda vai rolar em algum momento aí, quando essa coisa toda passar, mas a ideia é começar em Curitiba e levar para São Paulo, Rio, BH também e tal. Então, mas não sei quando vai acontecer. E eu queria te perguntar se teve alguma coisa que tu descobriu, deve ter tido várias, assim, mas para te pensar uma que tenha te marcado mais, alguma coisa que tu descobriu nesse processo de pesquisa histórica que te deixou muito chocada, assim, algo que tu não sabia, que tu não esperava encontrar. Eu acho que essas fotos mesmo do Holocausto, eu não tinha a menor ideia de que as pessoas eram fotografadas quando elas chegavam em Auschwitz. E aí, quando eu fui até lá, eu tive acesso aos arquivos e eu pude conversar com as pessoas que trabalham lá. A gente, inclusive, gravou isso para o documentário, essas conversas, e eles deram, assim, na minha mão, um álbum desse tamanho com certificados de óbitos. Então, assim, é uma coisa que não dá para encontrar na internet, não é facilmente acessado e tal, mas eu pude ver, assim, e eu acho que foi ali que a ficha caiu mesmo, sabe? Eu pude ver o álbum também com os negativos, com as fotos originais, e é um troço desse tamanho, assim. Então, quando eu vi aquilo e o cara que trabalha lá começou a me explicar como tudo era feito, como era tudo super sistemático, tudo super organizado, não era uma coisa feita do nada, eles tinham um registro com o nome da pessoa, nome dos pais, data de nascimento, de onde a pessoa
estava chegando e tal, e tinha também o certificado de óbito depois, falando como essa pessoa tinha morrido e tal, e muitas vezes a causa da morte era falsificada, eles colocavam, tipo, o ataque cardíaco, quando, na verdade, a pessoa foi fuzilada num muro que tem lá em Auschwitz. Então, quando eu vi isso, quando eu peguei nesses documentos, eu acho que eu entendi mesmo o que foi o Holocausto. E foi aí que trabalhar nesse projeto ganhou um peso ainda muito maior para mim, assim, porque não é fácil, né? Eu acho que é bem óbvio que trabalhar com essas fotos e conhecer essas histórias não é uma coisa prazerosa de forma nenhuma, não é algo que eu passo... Minha próxima pergunta, como que fica a sua saúde mental com isso tudo? Fica bem louca, na verdade, porque quando eu trabalho nessas fotos, antes de trabalhar nelas, eu sei o que aconteceu com aquela pessoa que está na foto, porque eu recebo o certificado de óbito junto com a foto. Então, se a pessoa morreu, eu sei como ela morreu, eu sei quando, e se ela não morreu, eu fico super agoniada, assim, querendo saber se ela sobreviveu, o que aconteceu, para onde essa pessoa foi depois. E eu passo 3, 4, 5 horas restaurando cada foto. Então, eu estou em contato constante com aquilo, com aquela história, com aquela pessoa, e passa pela minha cabeça todo quanto é tipo de coisa, assim, não dá para fazer esse tipo de trabalho e ficar, tipo, completamente imune, não ser afetado de forma nenhuma pelo peso emocional dessa história. Eu trabalho com isso há muito tempo e eu acho que nem é bom eu me acostumar com isso, sabe? Eu virar um robô que fica ali fazendo as fotos e não pensa na história por trás e só restaura, publica e pronto. Eu nem quero que isso aconteça, porque eu acho que aí o projeto ele perde um pouco do sentido, que o objetivo dele é exatamente tocar nas pessoas e fazer com que o Holocausto seja entendido de uma forma mais profunda e não só em um nível racional. E se eu parar de me relacionar com isso dessa forma, eu acho que as pessoas que me seguem, que gostam do meu trabalho, também não vão ter mais essa conexão. Então, eu meio que aceito as consequências de trabalhar com isso e vou fazendo. Que eu acho que, de certa forma, também se encontra muito com o trabalho que a gente faz, né, Deia? Que também vai nos exigir conectar com realidades de pessoas e histórias e dores. E também, se a gente parar de sentir, no momento que a gente ficar imune a isso, a gente já não está mais fazendo esse trabalho, a gente já não está mais ouvindo. Eu costumo dizer que a gente não consegue aprender a ter empatia ou a se afetar ou a ter respeito por pessoas que não existem pra gente, por pessoas que só existem num papel, né? Ou num imaginário, ou numa história distante. E eu acho que quando tu conectou com isso, valendo, assim, né? Receber até esses atestados de óbito, receber esses cadastros dessas pessoas, de certa forma, fez elas existirem para ti de uma forma muito potente, né? E eu concordo contigo, eu acho que a dor, na verdade, movimenta muito a gente, nos leva muito... essa dor, de certa forma, ela é saudável, sabe? Porque a gente vive numa constante, num mundo tão corrido e maluco que a gente já não sente mais. As pessoas se tornaram invisíveis pra gente, né? A gente passa pelos moradores... Agora tá todo mundo falando de morador de rua com a história do Covid. Mas quando que as pessoas falam de moradores de rua? A gente passa por moradores de rua todos os dias na rua e ninguém fala sobre isso, né? Ninguém fala com eles, ninguém dá bom dia. Então, são pessoas invisíveis, são pessoas que não existem para nós. E eu acho que esse processo eu acho que o teu trabalho faz essas pessoas existirem para muita gente, assim. E acho que isso que é tão potente e bonito do que tu faz, é trazer essas pessoas de volta, assim, e fazer elas existirem para nós. E fazer a gente se conectar com essa história, sabe? De uma forma que a gente sente. E certamente a gente sente porque tu sente fazendo, né? Sim. Antes de começar o projeto, assim, eu fiquei muito preocupada, sabe? Porque como eu disse, eu não queria explorar essa história, eu não queria faltar com respeito com as vítimas, com os sobreviventes, com a história como um todo. Então, eu fui conversar com os sobreviventes que eu já tinha contato, eu fui conversar com a família de pessoas que morreram lá, e eu queria ouvir o que eles tinham a me dizer e ouvir a opinião deles antes de oficializar o projeto e de criar. E todos, assim, todos me falaram que seria algo muito importante, porque
essas pessoas que chegavam em Auschwitz, elas, logo que chegavam, elas recebiam um número tatuado no braço. E isso era uma tentativa de tirar delas qualquer tipo de humanidade, inclusive o nome, que é algo que dá a elas a identidade, né, que faz com que elas sejam diferenciadas das outras, assim, em um ambiente social e tal. E eu entendi que o objetivo, o propósito maior do projeto era realmente isso, fazer com que o número no braço dessas pessoas não significasse, não fosse mais importante do que o nome delas. E é por isso também que eu quis resgatar, além das fotos, o nome e as histórias por trás das fotos. Então, quando as pessoas entram lá no site do projeto, tem a foto original, tem a foto colorida e tem toda a história de vida da pessoa que a gente consegue resgatar com a ajuda do pessoal lá do Museu do Holocausto de Auschwitz. Tem documentos, tem tudo que a gente consegue encontrar. Então, tem também o certificado de óbito, tem os documentos de registro, tem muitas vezes, uma das histórias que a gente contou lá foi uma mulher que sobreviveu e depois ela escreveu o primeiro livro que relatava o que acontecia em Auschwitz. Então, tem lá, tem a história dela, tem o depoimento dela no julgamento lá de Nuremberg, tem vídeos dela falando. Então, nem todo mundo, nem todas as fotos do site são de pessoas que foram mortas no campo. Tem história de sobreviventes também, tem história de pessoas que fugiram e conseguiram contar a história depois, tem também de pessoas que fugiram e a gente não sabe o que aconteceu, mas de qualquer forma elas estão lá individualizadas, receberam o nome, receberam a história quando possível, e é por isso que a gente continua, assim, porque não é fácil e encontrar essas informações mesmo é muito difícil, mesmo que o museu ajude e mande tudo que eles têm, às vezes eles não têm nada, mas só o fato da foto ser recuperada e tal, eu acho que já faz com que as pessoas entendam que o Holocausto não foi só números, foi algo que afetou pessoas de verdade, né? Sim. Gente, já deu 10 minutos além do nosso tempo, mas é porque o papo estava bom mesmo, mas já está na hora de ir, até porque o rapaz aqui não dormiu ainda, vai ser uma noite longa. Mas super obrigada, Amora. Eu mando sua Nutella, tá bom? Tá bom. Foi uma super honra ter você com a gente aqui. Você Nossa, uma honra imensa te ouvir. Que eu tenho de ter você como conterrânea mineira, de falar que a gente já tomou uma cerveja, enfim, um pouco de verdade, assim. Isso é demais, cara. Bota isso na sua cabeça, assim, isso é muito importante para o universo, tá? Eu fico muito feliz mesmo, porque eu não tenho muita oportunidade de falar para o público brasileiro, né? Então, fico muito feliz mesmo com o convite. E foi um prazer. Compartilha a live, gente. Compartilha essa live aí na timeline de vocês, para as pessoas verem e acordarem um pouquinho para a realidade. Então tá, menina. Fechamos a nossa sexta com um brinde final. Já acabou. Então, o meu ainda tem, ó. Eu não consigo falar. Acabou, gente. É isso aí. Boa sexta para todo mundo. Um beijo e até segunda-feira, eu e Lau, a gente vai avisar a agenda da semana depois. A gente já tem a agenda completa, então essa semana vai ser um pouco mais organizada. Tá bom? Beijo, gente. Bom fim. Beijo.